E nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 20, onde fala nos 1000 anos, e vamos ler alguns versículos que nos darão uma base para compreender o assunto tão profundo. Estou lendo agora de Apocalipse 20, onde a Bíblia diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui disse que vai haver uma primeira ressurreição. E disse aqui que bem-aventurados as pessoas que participam da primeira ressurreição. Disse, estas pessoas reinarão com Cristo durante um tempo de 1000 anos, durante o milênio. Disse em versículo 5 de Apocalipse 20, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a Bíblia fala na primeira ressurreição, porque a Bíblia fala em mais do que uma ressurreição. Quando a Bíblia diz bem-aventurado as pessoas que tomam parte da primeira ressurreição, descobrimos que esta é a ressurreição dos justos. Lemos as palavras de Jesus, quando ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Duas ressurreições. A Bíblia fala numa ressurreição para abençoada e uma outra ressurreição do juízo. A primeira ressurreição será a ressurreição quando os nossos entes queridos que morreram em Cristo serão chamados dos túmulos. Duas ressurreições, a ressurreição da vida e depois a ressurreição da condenação. São as duas ressurreições que a Bíblia nos ensina. Agora, nós acabamos de ler que é bem-aventurada a pessoa que participa da primeira ressurreição. É uma coisa maravilhosa poder participar dessa ressurreição. Quando filhas serão reunidas, e como disse outra noite, o cemitério, que é o lugar mais triste no mundo, se tornará o lugar mais feliz. O cemitério onde dizemos adeus para nossos entes queridos é um lugar onde vamos nos reunir com eles outra vez. Ao estudar este assunto, hoje à noite queremos aprender 3 coisas sobre os 1000 anos. Queremos descobrir, primeiro, o que acontece no começo dos 1000 anos. O que acontece no princípio dos 1000 anos. Depois, queremos saber o que acontece no fim. Portanto, vamos ver os eventos iniciais, os eventos finais e também o que acontece durante os 1000 anos. 3 assuntos muito importantes. E com esses 3 assuntos podemos compreender o assunto tão importante. Continuando lendo da Bíblia. A Bíblia diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós acabamos de ler em Apocalipse da primeira ressurreição. As pessoas que participam são abençoadas. E aqui diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa maravilhosa! Eu ouço algumas pessoas dizer que quando Jesus vier, ele virá secretamente. Mas este verso mostra o contrário. No tempo da ressurreição dos justos, quando os justos mortos,
quando os vivos estarão com eles, levados para o céu, é um dos versículos mais barulhentos na Bíblia. Porque tem a voz do arcanjo. E tem o som de trombeta. Quando eu estava no colégio, eu tinha um colega de quarto que tinha trombeta. Ele gostava de ensaiar quando eu queria dormir. E muitas vezes eu estava desejando que ele tivesse uma gaita de boca. Seria muito mais fácil dormir com isso. Quando a Bíblia fala em trombeta, está falando num som forte, um anúncio público. A primeira ressurreição, a Bíblia diz, é quando Jesus vem nas nuvens do céu. E os túmulos vão ouvir a voz do arcanjo, chamando os mortos dos seus túmulos. E serão ajuntados com as pessoas que creem em Jesus. E juntamente serão levados para o paraíso. Este é o dia que o cristão aguarda com ansiedade. Nós todos temos saudades do lar onde Deus vai nos levar. E todos aguardamos com ansiedade o dia que Cristo virá. Jesus não vem secretamente. Apocalipse 1:7 disse, Jesus está falando, disse, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. A Bíblia diz que na vinda de Cristo, todo olho o verá. Não será uma coisa secreta, oculta. Todos os olhos. As pessoas um dia bateram a minha porta e me falaram, sabe o que? Jesus já veio. Já é? Sim, ele veio em 1914. Assim, incrível. A Bíblia diz que todo olho o verá. E meus olhos não perceberam nada. Eu tenho muitos amigos que também não viram. A Bíblia diz que todo olho verá. Os olhos dos jovens, das crianças, os olhos dos velhinhos, das mulheres, dos homens, todo olho verá. Porque será uma coisa pública. Esta pessoa disse, a Bíblia disse olho, mas não quer dizer olho. Que tristeza. Será que Deus não sabe falar o que Ele quer dizer? Será que Ele tem que falar uma coisa e quer dizer outra coisa? Eu creio que quando a Bíblia diz olho, quer dizer olho, não quer dizer outra coisa. E quando disse que Ele vem publicamente, quer dizer justamente isso. Ele não veio ainda, porque os mortos ainda estão nos túmulos. Quando Jesus vier, eu acho que isso vai nos ajudar um pouco a compreender o assunto. Haverão duas classes, os ricos e os pobres. Não, isso para ele não faz diferença. Haverá os analfabetos e os formados na universidade, também não. Isso para ele não tem importância. Quando Jesus chegar, terá duas classes de pessoas, os justos e os injustos. E nós vamos passar um momento explicando este termo, porque nós vamos usar o termo como a Bíblia ensina. Eu não quero que ninguém fique confuso se eu disser que, às vezes, os injustos podem ser melhor do que os justos. E os justos ser piores do que os injustos. Porque a justiça não vem de nós. Um ladrão na cruz, lembra essa semana? Era um ladrão de carreira. Foi morto na cruz, mas antes de morrer, ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus disse, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ele será entre os justos, mesmo sendo ladrão. Porque ele é justo, porque Cristo o perdoou. Ele foi justificado pelo sangue de Cristo. Entre os injustos vai haver muitas pessoas, que são pessoas maravilhosas, pessoas admiráveis, respeitados. E eles estarão entre os injustos, por quê? Porque apesar de ser pessoas maravilhosas, eles nunca aceitaram a salvação de Cristo. São pecadores como todos nós, e sem o perdão ninguém pode se salvar. Entre essas duas classes, os justos, que foram justificados por Cristo, e os injustos, que ainda estão em seus pecados, porque nunca aceitaram Cristo, haverá duas classes.
quando Cristo chegar, terão justos vivos. E quando Cristo chegar, terá injustos vivos. E quando Cristo chegar, haverá justos mortos. E quando Ele chegar, vai haver injustos mortos. Nós acabamos de ler o que a Bíblia disse. Quando Ele chegar, todos os justos irão para o céu. Os mortos vão ressuscitar. Os justos serão ajuntados a eles e arrebatados no ar para estar sempre com o Senhor. Nós sabemos o que vai acontecer com eles. Agora, continuando o estudo. Podemos imaginar o dia da vinda de Cristo. Muitas pessoas estarão o aguardando, porque estudaram a sua palavra, aceitaram a sua salvação. E agora, ansiosamente, estão aguardando a vinda do grande Rei. Para eles será o dia mais feliz de todos. Será uma alegria muito grande. Eu espero estar nessa classe. Eu espero que todos aqui possam aguardar a sua vinda com ansiedade. Mas haverão outras pessoas que não ficarão contentes. Eles vão ficar com grande medo e com muito motivo, porque eles não estão prontos. A Bíblia disse o que vai acontecer com eles. Lemos em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo. Isso está referindo ao injusto. Será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. As pessoas que não aceitaram a Cristo não vão poder suportar a vinda de Cristo. Ele vem com poder e glória e eles vão ser destruídos, a Bíblia disse. Vão morrer. Por quê? Não porque Deus quer matar ninguém. Se lembra quando estudamos de Adão e Eva? Cada dia Deus chegava à tarde para falar com eles. E cada dia eles aguardavam com ansiedade. Mas um dia Deus chegou e eles fugiram. Não podiam encarar Deus, porque haviam caído no pecado. E disseram, Adão disse, Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Daquele dia para frente, nenhum ser humano podia enfrentar o Deus de glória. Deus é tão santo que o pecador não podia olhar e enfrentar Deus. Moisés, que era amigo de Deus, um dia fez um pedido. Disse, Deus, eu gostaria de te ver face a face. O que Deus respondeu? Deus respondeu para ele, não pode. Lá no monte do Monte Sinai, Deus disse para ele, Moisés, eu não posso te deixar me ver. Seria um desastre se isso acontecesse. Deus acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus é tão poderoso, tão glorioso. Se qualquer pessoa aqui olhasse para Ele, ia morrer, porque Ele é glorioso. Mas Deus nos ama. E Deus disse para Moisés, notamos, Ele queria fazer um favor a Moisés. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus deixou ele ver um pouco das suas costas, mas não podia ver a sua face, porque disse a Bíblia, nenhum homem me verá. No dia que Jesus ressuscitou, havia anjos ao redor do túmulo. O guarda romano, os anjos mais famosos por sua coragem. Aliás, soldados ao seu redor, os soldados mais famosos por sua coragem.
estavam ao redor do túmulo para guardar o túmulo. E apareceu um anjo. E o que aconteceu? Aqueles soldados romanos desmaiaram. Desmaiaram por poder de um anjo. E depois foram instruídos para ir para a cidade e contar uma mentira. Eu aprendi uma expressão brasileira, ditado brasileiro, que disse: a mentira tem pernas curtas. Já ouviram isso? A mentira deles tinha pernas curtas. Contaram duas mentiras, instruídos. Eles foram para a cidade e foram se gabando, disse: nós todos os soldados dormimos no serviço. O povo deveria ter desconfiado de alguma coisa errada. Um soldado romano não ia dormir no ponto de serviço. E se dormisse, ele seria castigado com a morte. O povo de Jerusalém deveria ter estranhado muito soldados romanos indo para a cidade espalhando notícia: nós traímos o nosso governo e dormimos, enquanto deveríamos estar guardando o túmulo. Mas a segunda mentira foi pior ainda. Eles falaram: olha, nós estávamos todos dormindo no serviço, toda a tropa. Enquanto estávamos dormindo num sono profundo, nós vimos os discípulos roubar o corpo de Cristo. Que coisa curiosa, não é? Que podiam perceber isso num sono profundo com os olhos fechados. Eram duas mentiras. Mas porque os soldados desmaiaram? Por causa da glória de um anjo. E quando Cristo vem a segunda vez, ele vem na sua glória, na glória do Pai, com milhões de anjos. A Bíblia diz que tem milhões de anjos. O pecador não terá condições de enfrentar essa cena. O pecador será destruído. E a Bíblia diz que vai acontecer. Agora, por que os justos vão poder recebê-lo? Simplesmente porque a Bíblia diz que Deus vai nos transformar. Ele vai tirar o nosso pecado. Ele vai transformar nosso corpo. Paulo disse: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vamos voltar para a inocência de Éden. Vamos ser transformados para ser pessoas completamente sem pecado. Por isso, nós enfrentaremos a glória de Cristo, porque nós seremos sem pecado agora. A Bíblia diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Ele vai nos transformar completamente. E por isso nós, com ansiedade e alegria, vamos o aguardar. O que vai acontecer com os ímpios? A Bíblia fala em Apocalipse 6. Disse: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem que pode suster-se? Vai haver uma grande reunião de oração. Pessoas que nunca entraram numa igreja, nunca assistiram um culto de oração, agora vão fazer uma oração. Não orando ao Deus do céu, mas clamando as montanhas e rochas cair sobre eles, porque serão destruídos com o brilho da vinda de Cristo. Será um dia horrível para eles. Agora sabemos o que vai acontecer no início dos 1000 anos.
a primeira ressurreição, a segunda vinda de Cristo, Cristo virá e as pessoas vão ressuscitar. A primeira ressurreição em que os nossos queridos mortos vão sair do túmulo e vão viver outra vez. Os santos serão levados com eles para o céu. Os ímpios serão destruídos com o brilho da vinda de Cristo. Quantas pessoas ficam? Todos os justos foram para o céu? Todos os ímpios estão mortos. Quantas pessoas ainda ficam aqui? Falamos de quase todos, mas ainda não tratamos do diabo e seus anjos. Eles ainda estarão aqui. E o que vai acontecer com eles? A Bíblia nos fala. Voltamos para Apocalipse 20 e aqui fala claramente o que vai acontecer com o diabo e seus anjos. A Bíblia fala que Deus vai os amarrar. O profeta disse: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completaram os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Satanás será amarrado. Que tipo de cadeia pode amarrar um ser espiritual? Nós lemos na Bíblia que pessoas endemoniadas podiam quebrar qualquer tipo de cadeia. Que tipo de cadeia podia amarrar um ser espiritual? Não tem cadeia feita pelos homens que podia fazer isso. Nós sabemos que será uma coisa muito mais forte. Será mais forte do que as cordas que amarraram as mãos de Jesus. Ele poderia ter arrancado essas cordas. Ele será lançado no abismo. Onde é o abismo? Eu vi um pregador dizer que Deus vai furar um poço na terra tão profundo que o diabo vai cair durante 1000 anos sem pegar o fundo. Mas nós precisamos não dar opiniões humanas. Precisamos ir para a Bíblia. Esta palavra, abismo, vem de uma palavra grega que é abusos. E se estudamos a Bíblia, comparando escritura com escritura, como temos o costume de fazer, podemos ver outros lugares que a Bíblia usa esta expressão ou esta palavra. Em Apocalipse 9 é usado para representar o arenoso e árido deserto de Arábia. Fala de abusos. Em Romanos 10:7, a palavra significa a sepultura. Em Gênesis 1 e 2 temos uma chave muito importante. É traduzido pela palavra abismo, descrevendo a terra antes da criação, quando estava sem forma e vazia. Usa esta mesma expressão naquele tempo. Então podemos compreender agora. Só estudando, pensando que já estudamos. Todos os ímpios estão mortos. Todos os justos estão no céu. A terra é um cemitério enorme dos ossos dos ímpios. E é vazia e sem forma, como disse a Bíblia, que abusos quer dizer. É neste tempo que o diabo está no abusos. E ele está neste lugar amarrado. Porque qual é o trabalho do diabo? O diabo trabalha dia e noite causando problemas para nós. O diabo trabalha dia e noite tentando as pessoas, procurando causar sofrimento, acidentes e mortes. Mas quem ele pode tentar se todos estão mortos? Quem ele pode tentar? Causar dificuldades para quem? Ninguém, ele estará de férias. Porque ele estará amarrado com
uma cadeia de circunstâncias. Ele não vai poder tentar ninguém, porque não há ninguém para tentar. E ele vai ficar nessa situação durante 1000 anos. 1000 anos em que ele não pode atormentar ninguém. E a Bíblia descreve a terra naquele tempo. Jeremias 4:27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. A terra será assolada durante 1000 anos. Outra passagem diz, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra será vazia, não haverá vida, estará sempre totalmente desolada. E o inimigo, o diabo, terá 1000 anos. 1000 anos sem trabalhar. 1000 anos para pensar e se lembrar dos problemas que ele causou. 1000 anos para, se tivesse condições, se arrepender. 1000 anos em que ele está preso e não pode mais tentar ninguém. Eu creio que nesses 1000 anos ele pode andar na terra e lá ele pode ver ossos e esqueletos. E lá está o esqueleto de um homem. E ele olha, eu conheço ele, consegui vencê-lo. Era um homem que morava no Brasil. E ele foi para uma série de conferências no ano 2000. Ele ouviu a mensagem e sentiu alguma coisa no coração e estava com vontade de fazer uma decisão. Então o diabo vai dizer, mas eu consegui. Eu falei no ouvido dele, olha, faça uma decisão, mas não agora. Espera um pouco, faz mais tarde. Pode se divertir agora, não se preocupe. Sua oportunidade virá. Mas sua oportunidade nunca veio. E agora ele está entre os perdidos. E o diabo pode se regozijar que ele conseguiu o vencer. O diabo vai passar tempo durante os 1000 anos. O tempo amarrado, preso durante 1000 anos. Mas vamos ver quando a terra está desolada. O que os santos estarão fazendo? Isso é a parte mais bonita. A Bíblia disse bem o que vai acontecer. O apóstolo, Apocalipse 20, disse, vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Disse os santos, os justos, você e eu, aceitando Cristo, vamos receber tronos para julgar. Por quê? Será que Deus não pode fazer o julgamento? Porque Ele vai colocar em nossas mãos. Paulo disse em Coríntios, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Nós vamos ser juízes, num certo sentido. Por quê? Será que Deus não tem a capacidade de fazê-lo? Meus amigos, esta verdade é preciosa. Porque o livro de Deus disse em Naum, capítulo 1, versículo 9, que a iniquidade não vai levantar a segunda vez. Nós vamos passar 1000 anos no céu com Jesus. E nós vamos ter oportunidade de julgar neste sentido. Ele vai abrir os livros. Deus tem um relatório de cada ato de cada pessoa aqui. Seria muito triste se nós chegássemos ao céu
e duvidássemos as decisões de Deus. Portanto, Ele vai evitar isso. No céu, nós vamos ter uma oportunidade de saber. Nós vamos ter 3 surpresas. Quando nós chegamos ao céu, uma surpresa que vamos ter. Uma surpresa interessante. Nós vamos encontrar pessoas lá que nós não esperávamos ver. Nós vamos ver alguém lá e dizer, mas é ele no céu? Mas eu nunca gostei dele. Como ele está aqui? Não era homem bom. Aquela mulher, eu sempre julgava ela ser sem valor. O que ela está fazendo aqui? Nós vamos ter surpreendidos com pessoas que vamos achar lá, porque às vezes nós queremos julgar agora e neste momento não temos condições de julgar. Só Deus tem. Deus olha o coração, nós olhamos a aparência. E nós formamos as nossas conclusões e muitas vezes conclusões totalmente erradas sobre as pessoas. É um verso que eu gosto. E às vezes, quando me dá vontade de criticar alguém, me dá vontade de pensar nesse verso. O verso disse, há tanto bem nos piores de nós, há tanto bem nos piores de nós, e tanto mal nos melhores de nós, que não convém nenhum de nós falar mal do resto de nós. Está bem? Vamos repetir. Há tanto bem nos piores de nós e tanto mal nos melhores de nós, que não convém a nenhum de nós falar mal do resto de nós. É um outro versículo que eu gosto muito. É um versículo feito pela esposa de Billy Graham, a Ruth Graham. E ela fez este versículo, disse, quando ao céu você chegar, surpreso has de ali ficar. Muitos que nunca julgastes ali poderão estar. Não olhes muito ao redor, nem saias a perguntar, porque muitos ficarão surpresos de você também ali se achar. Então, se você acha que vai ser surpreendido ver certas pessoas lá, quem sabe eles vão se surpreender também em te ver lá, não é? Mas tem, além da primeira surpresa, ver pessoas que não esperávamos, terá a segunda surpresa. Faltarão pessoas que esperávamos lá encontrar. Onde está fulano de tal? Era um homem tão santo e tão bom, por que ele não está aqui? Nós julgávamos aqui que ele era santo e bom, mas Deus sabia uma coisa que nós não sabíamos.